Miami expôs algo que a Audi não esperava encontrar. Não foi a velocidade, não foi o carro. Foi um dado silencioso que contradisse tudo o que a engenharia achava que sabia sobre o R26. E quando Binotto foi pessoalmente revisar esses números, algo mudou dentro da fábrica de um jeito que o paddock ainda não entendeu. O que Bortoleto fez naquele fim de semana não apareceu no resultado final, mas apareceu em outro lugar. E esse lugar vai definir o futuro da Audi na Fórmula 1. O que exatamente foi revelado? Antes de aprofundar, inscreva-se no canal e diga nos comentários de onde está nos assistindo. Vou ler todos. E fique até o final. Nossa comentarista especial da redação entra na discussão. Miami, 12 de maio de 2026. O fim de semana terminou com abandono, desclassificação e frustração visível no paddock. Para quem assistiu de fora, foi mais um capítulo difícil de uma equipe ainda em construção. Para a imprensa especializada, o R26 voltou a ser chamado de carro lento, limitado, sem resposta. E Bortoleto, apesar de todo o talento reconhecido, parecia mais uma vez preso numa máquina que não entregava o que prometia. Só que dentro da Audi, outra conversa estava acontecendo. Uma conversa que ninguém transmitiu, que nenhum repórter captou na saída do pit lane. E que mudou silenciosamente a direção de um dos projetos mais ambiciosos da história recente da Fórmula 1. O que os engenheiros viram nos dados de Miami não era fracasso, era um padrão. E esse padrão estava dizendo algo que a equipe não queria ouvir sobre si mesma. Vamos começar pelo começo, porque a história que importa aqui não é a da corrida, é a do que aconteceu depois que as câmeras foram embora. Miami foi um fim de semana de caos visível. Nico Hülkenberg abandonou. Bortoleto cruzou a linha com o resultado abaixo do esperado, após uma sequência de problemas que comprometeram qualquer leitura limpa de desempenho. O carro teve comportamento irregular em diferentes momentos da prova. E a sensação que ficou foi de equipe ainda tentando entender o próprio desenvolvimento. Mas aqui começa o detalhe que muda tudo. Enquanto os resultados gritavam fracasso, os dados sussurravam outra coisa. Nos stints mais longos que Bortoleto conseguiu completar, mesmo em condições adversas, os engenheiros identificaram algo que não estava no roteiro. A degradação dos pneus era menor do que o simulador previa. A estabilidade no segundo setor, especialmente nas curvas de alta velocidade, estava dentro de uma janela que o modelo de correlação da equipe nem sequer considerava possível para aquela configuração. Em outras palavras, o carro estava se comportando melhor do que a Audi achava que era capaz, mas só com um dos pilotos. Esse foi o dado que chamou a atenção primeiro. Não a velocidade absoluta, não o tempo de volta, mas a diferença no comportamento do R26 dependendo de quem estava ao volante. Com Hülkenberg, o carro mostrava instabilidade nos longos, degradação acelerada e dificuldade em manter consistência de entrada de curva. Com Bortoleto, a leitura era diferente, mais limpa, mais previsível. Com menos variação entre uma volta e outra, nos momentos em que ele conseguiu rodar sem interferência. Isso não é opinião. É o tipo de dado que aparece nos gráficos de análise de corrida que as equipes guardam as 7 chaves. E quando esse dado foi colocado na mesa depois de Miami, alguém na Audi fez a pergunta errada, ou melhor, a pergunta certa, que ninguém tinha feito antes. E se o problema nunca foi o carro? Pense nisso por um segundo. Meses de desenvolvimento, atualizações aerodinâmicas, revisões de setup, reuniões longas sobre correlação entre simulador e pista. Toda a estrutura de engenharia da Audi trabalhando na premissa de que o R26 precisava ser melhorado, consertado, evoluído. E de repente um conjunto de dados de Miami começa a sugerir que talvez a questão nunca tenha sido velocidade pura. Talvez tenha sido interpretação,
Talvez a Audi estivesse tentando consertar algo que não estava quebrado da forma que ela pensava. Isso é um tipo de descoberta que nenhuma equipe gosta de fazer, porque implica que o caminho seguido até ali pode ter sido parcialmente equivocado e que o tempo gasto ajustando determinadas áreas do carro poderia ter sido usado de outra forma. Não é confortável, mas é o tipo de revelação que define ciclos de desenvolvimento na Fórmula 1. Frédéric Vasseur, quando estava na Alfa Romeo, falou uma vez que a maior armadilha de uma equipe em crescimento é perseguir melhorias numéricas enquanto ignora o comportamento qualitativo do carro. Não estou dizendo que a Audi cometeu exatamente esse erro. Estou dizendo que os dados de Miami levantaram essa questão de forma muito concreta. E Mattia Binotto foi pessoalmente revisar esses números. Esse detalhe importa mais do que parece. Quando o chefe técnico de uma equipe de Fórmula 1 interrompe a rotina para sentar com os analistas e rever dados de uma corrida específica, não é protocolo. É sinal de que algo chamou a atenção de um jeito diferente. E o que chamou a atenção de Binotto não foi o resultado. Foi o padrão de Bortoleto dentro do caos de Miami. O que o brasileiro fez naquele fim de semana, nas voltas em que conseguiu operar sem interferência externa, mostrou uma leitura do carro que o simulador da equipe não tinha previsto como possível. E isso colocou uma pergunta enorme sobre a mesa. Se o simulador não estava capturando esse comportamento, o que mais ele estava errando? Aqui, a história fica mais densa. O simulador é o coração do desenvolvimento de qualquer equipe moderna de Fórmula 1. É onde os engenheiros testam atualizações antes de colocá-las no carro. É onde os pilotos validam setups antes de chegar ao circuito. É a referência central de toda a tomada de decisão técnica. Quando o simulador começa a divergir da realidade, não é um problema pequeno. É uma crise de correlação. E a Audi percebeu depois de Miami que sua crise de correlação era maior do que imaginava. Não porque o simulador estava errado em tudo, mas porque ele estava calibrado para um estilo de pilotagem que não era o de Bortoleto. O modelo de referência do simulador, ao que indicam as análises posteriores ao GP de Miami, estava baseado num padrão de extração de performance que Hülkenberg representa melhor. Agressivo na entrada, no limite de aderência, dependente de pico de velocidade por setor. Bortoleto opera de outra forma, mais fluido, com menos variação de carga lateral, gerenciando o pneu de um jeito que preserva a janela operacional por mais tempo. E o R26, pelo que os dados de Miami sugeriram, responde melhor ao segundo estilo. Isso não é uma crítica a Hülkenberg. O alemão é um piloto experiente, com mais de 200 corridas na Fórmula 1 e entende de desenvolvimento de carro. Mas cada piloto tem uma linguagem técnica. E quando a linguagem do carro e a linguagem do piloto entram em conflito, o desenvolvimento sofre. Porque o carro está sendo desenvolvido para se adaptar a um estilo de pilotagem que não necessariamente reflete o melhor que ele pode oferecer. Foi exatamente isso que Miami colocou em evidência. E foi exatamente isso que mudou o processo interno da Audi nas semanas seguintes. Os briefings de engenharia começaram a mudar. Os dados de Bortoleto passaram a ser a referência primária nas discussões técnicas. O simulador entrou em processo de recalibração para replicar os stints do brasileiro em Miami. A prioridade de desenvolvimento, que estava focada em pico de velocidade por setor, começou a se mover em direção à estabilidade e consistência de comportamento ao longo da volta. Em outras palavras, a Audi trocou a régua. E quando uma equipe de Fórmula 1 troca a régua, tudo muda. O que era considerado progresso pode passar a ser irrelevante. O que parecia limitação do carro pode revelar que era limitação da interpretação. E o piloto que antes era visto como alguém em processo de adaptação pode de repente se tornar o único que estava lendo o carro corretamente desde o início.
É aqui que a história de Bortoleto na Audi ganha uma dimensão que vai muito além do desempenho em pista. Pense no que isso significa. Um piloto em sua primeira temporada na Fórmula 1, numa equipe em transição, sem a experiência de centenas de grandes prêmios, acabou de se tornar a referência técnica central do desenvolvimento do carro. Não por mérito declarado, não por decreto da diretoria, mas porque os dados dizem que o R26 se comporta de uma forma diferente, melhor e mais previsível quando ele está ao volante. Isso é poder técnico real. E poder técnico real, na Fórmula 1, tem consequências políticas. Hülkenberg ocupa uma posição importante dentro da Audi. É o piloto mais experiente, com mais corridas, mais dados acumulados, mais histórico de desenvolvimento. Em qualquer equipe, esse é o perfil que naturalmente lidera as discussões técnicas. Mas quando o carro começa a contar uma história diferente e quando essa história coloca outro piloto como referência, a dinâmica muda. Sutil, silenciosamente, mas muda. Não é uma crise aberta. Não houve nenhuma declaração pública sobre isso. Mas dentro do paddock, quem acompanha de perto a movimentação da Audi percebeu que o espaço técnico de Bortoleto cresceu nas semanas após Miami. Mais presença nas reuniões de engenharia, mais peso para suas análises de feedback, mais alinhamento entre o que ele descreve verbalmente e o que os engenheiros estão priorizando no desenvolvimento. Esse é o tipo de mudança que não aparece nas coletivas de imprensa, mas que define quem realmente influencia o futuro de um projeto. E o futuro da Audi na Fórmula 1 é um assunto sério. A equipe está em processo de transformação profunda. A entrada da marca como construtora oficial em 2026 é um dos movimentos mais ambiciosos que a Fórmula 1 verá nesta geração de regulamentos. Bilhões de euros investidos, infraestrutura sendo reconstruída, engenharia sendo recrutada dos melhores laboratórios do mundo. E tudo isso com um projeto de carro que precisa estar funcionando no mais alto nível quando as novas regras entrarem em vigor. Nesse contexto, a correlação entre o comportamento do R26 agora e o desenvolvimento do carro de 2026 é direta. O que os engenheiros aprendem sobre como o carro responde a diferentes estilos de pilotagem hoje vai alimentar as decisões de projeto para o futuro. Cada dado coletado em cada fim de semana de corrida é informação que vai para os modelos de simulação que vão definir o carro da próxima era regulatória. Por isso, Miami importou tanto, não pelo resultado, mas pelo que revelou sobre como o R26 funciona e sobre como os dados de Bortoleto podem ser mais valiosos para o projeto do que qualquer resultado pontual em tabela de classificação. Agora chegamos ao ponto que ninguém estava esperando falar antes de Montreal. A Audi preparou o maior pacote de atualização do R26 em toda a temporada para o Grande Prêmio do Canadá. Novo assoalho, novo difusor, ajustes aerodinâmicos focados em estabilidade de fundo de carro. E, segundo fontes próximas ao projeto, esse pacote foi desenvolvido com base numa premissa específica. O comportamento que Bortoleto demonstrou em Miami é o comportamento que o carro precisa oferecer de forma consistente para os dois pilotos. Em outras palavras, a atualização de Montreal foi calibrada em cima da leitura de Bortoleto. Isso é um fato técnico com implicações gigantescas. Se o pacote funcionar, duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Primeiro, o R26 confirma que sua janela de performance ideal estava sendo mal explorada. E segundo, Bortoleto deixa de ser apenas um novato promissor e vira oficialmente o piloto de referência técnica do projeto. Aquele que a engenharia passa a usar como norte de desenvolvimento. Mas se o pacote não funcionar, a equipe terá um problema diferente, porque terá apostado num conjunto de atualizações baseadas numa interpretação de dados de uma única corrida.
E Binotto precisará explicar para a diretoria em Ingolstadt por que a maior atualização do ano foi construída sobre uma premissa que não se confirmou. Esse é o risco real de Montreal. Não é só uma corrida, é uma validação ou uma refutação. E o circuito de Montreal tem características que tornam esse teste especialmente revelador. O traçado do circuito Gilles Villeneuve mistura zonas de baixa velocidade com longas retas e chicanes de frenagem pesada. É um circuito que exige do carro exatamente as duas qualidades que estão em discussão: estabilidade em curva e consistência ao longo do stint. Se o novo assoalho e o novo difusor entregarem o que os engenheiros esperam, será num circuito que vai expor qualquer fraqueza de comportamento imediatamente. Não tem onde esconder em Montreal. E é por isso que o fim de semana canadense é tratado internamente como um ponto de inflexão. Não como mais uma etapa do calendário, mas como o momento em que a teoria vira prova. Bortoleto chega ao Canadá numa posição que poucos pilotos em primeiro ano de Fórmula 1 já ocuparam. Não é o piloto com mais experiência, não é o mais rápido em classificação pura, mas é o piloto cujos dados estão guiando a engenharia da equipe, cujo feedback está sendo incorporado diretamente no desenvolvimento do carro e cujo estilo de pilotagem foi escolhido como referência para a maior atualização da temporada. Se isso funcionar em Montreal, a conversa sobre Bortoleto na Fórmula 1 muda de patamar. Não se fala mais de potencial, não se fala mais de adaptação. Fala-se de influência real, de piloto que já no primeiro ano conseguiu mudar a direção técnica de uma das equipes mais poderosas da grade. Agora, quero que você pense nessa frase por um momento. A Audi pode ter passado meses tentando resolver um problema que nunca existiu da forma que ela imaginava. Isso não é especulação. É a conclusão lógica do que os dados de Miami sugeriram. E é a premissa sobre a qual toda a preparação para Montreal foi construída. O R26 não era um carro lento esperando ser consertado. Era um carro com um perfil de performance específico que estava sendo mal lido, porque o processo de interpretação de dados estava calibrado para o piloto errado. Essa é uma das descobertas mais incômodas que uma equipe de Fórmula 1 pode fazer, porque implica rever não só o desenvolvimento técnico, mas o processo de tomada de decisão. Implica admitir que o modelo de referência estava errado. E implica reposicionar quem dentro da equipe tem as respostas mais corretas. Na Fórmula 1, esse tipo de reviravolta técnica tem um nome informal dentro dos paddocks. Chama-se recalibração de autoridade. É quando a voz que passa a ser mais ouvida nas reuniões de engenharia muda. E quando muda, muda por dados, não por hierarquia. Não por senioridade, não por número de temporadas, mas por quem está produzindo a leitura mais precisa do comportamento do carro. Bortoleto está nessa posição agora. E Montreal lhe vai dizer se a Audi acertou ao colocar o projeto inteiro nessa direção. Mas tem um detalhe que pouca gente está discutindo, e que pode ser o mais importante de tudo. A Audi não está acelerando o desenvolvimento do R26 apenas pensando em 2026. Ela está pensando em 2027, porque é nesse ano que as novas regras entram em vigor. E é nesse ano que o projeto da fábrica em Ingolstadt precisa estar completamente operacional, com um carro construído do zero sob a identidade técnica da marca. Para que esse carro seja competitivo, os engenheiros precisam entender hoje qual piloto produz os dados mais confiáveis, qual feedback é mais consistente com o comportamento real do carro na pista, qual linguagem técnica vai alimentar os modelos de simulação que vão guiar as decisões de projeto dos próximos 2 anos. Se Montreal confirmar o que Miami sugeriu, essa pergunta terá uma resposta muito clara.
E essa resposta tem o nome de um piloto brasileiro com 21 anos e uma temporada de Fórmula 1. Pense no tamanho disso. A Fórmula 1 tem visto muitos pilotos talentosos chegarem ao grid e levarem anos para realmente influenciar a direção de suas equipes. Alonso levou tempo para transformar a Renault. Hamilton levou tempo para moldar a Mercedes à sua linguagem. Verstappen levou ciclos inteiros de desenvolvimento para tornar a Red Bull um reflexo da sua pilotagem. Bortoleto pode estar fazendo isso em seu primeiro ano, não de forma declarada, não com títulos ou vitórias, mas com dados, com feedback, com consistência, com uma forma de operar o carro que a engenharia está reconhecendo como mais próxima do potencial real do R26 do que qualquer outro input que chegou até eles nesta temporada. Esse é o bastidor que Miami revelou. Não um novato se adaptando, mas um piloto ensinando a equipe a ler o próprio carro. E agora chegamos ao momento que vai definir tudo. Montreal é daqui a dias. O pacote chegará ao paddock com mais ajustes do que qualquer atualização desta temporada. Os engenheiros vão instalar o novo assoalho, o novo difusor, os ajustes aerodinâmicos e vão olhar para os dados do primeiro treino livre com uma pergunta concreta. O comportamento que Bortoleto mostrou em Miami está se repetindo agora com as novas peças neste circuito? Se a resposta for sim, a Audi terá confirmado que sua leitura estava certa, que o R26 tem mais performance disponível do que o paddock imagina, e que o caminho para 2027 passa necessariamente pelo estilo de pilotagem e pela linguagem técnica do piloto brasileiro. Se a resposta for não, a equipe vai precisar revisar tudo de novo. O que não seria o fim do mundo, mas seria um sinal de que Miami foi uma leitura isolada, não uma revelação estrutural. O que está em jogo não é apenas um resultado de grande prêmio. É a credibilidade de uma teoria que mudou o processo interno da equipe mais ambiciosa da entrada da última temporada. É a validação de que Bortoleto não é só promessa, é referência. É a confirmação de que a Audi não está seguindo o caminho errado numa das apostas técnicas mais caras que uma construtora automobilística já fez na história do automobilismo de pista. Essa é a dimensão real do que está acontecendo. E o paddock ainda não percebeu completamente, porque a narrativa que circula nos bastidores ainda fala de equipe em desenvolvimento, de carro limitado, de piloto adaptando. Mas os dados dizem outra coisa. Os dados dizem que em Miami, naquelas voltas em que Bortoleto operou o R26 dentro da janela correta, o carro mostrou algo que ninguém esperava ver nesta fase do projeto. E Binotto viu, e mudou a direção do desenvolvimento. E Montreal vai dizer se ele acertou. Essa é a corrida que o paddock vai assistir, pensando em resultado de tabela. Mas a Audi vai assistir pensando em outra coisa. Vai assistir procurando a resposta para uma pergunta que Miami abriu e que nenhuma atualização técnica por si só consegue fechar. O R26 é realmente o carro que a Audi achava que tinha? Ou é um carro diferente, mais complexo, mais capaz, que só agora está começando a ser verdadeiramente entendido? E se for o segundo caso, quem merece o crédito por essa descoberta? Talvez o maior movimento silencioso desta temporada não tenha acontecido na pista de Miami. Talvez tenha acontecido no debriefing que veio depois, numa sala fechada, com engenheiros em volta de uma mesa, olhando para números que diziam mais sobre o futuro da Audi na Fórmula 1 do que qualquer resultado de cronômetro, e com o nome de um piloto brasileiro no centro de tudo. Isso é o que Miami revelou. Isso é o que Montreal vai confirmar ou contestar. E isso é o que a Fórmula 1 vai falar nos próximos meses, quando a história deste projeto for contada com o benefício do tempo. Porque na Fórmula 1, as histórias que realmente importam raramente aparecem nos resultados imediatos. Elas aparecem nos dados, nos processos silenciosos,
nas decisões que ninguém notou enquanto aconteciam. E às vezes, num piloto de 21 anos que chegou ao paddock, sem fazer barulho, mas que começou a mudar tudo com a forma como pilota um carro que o mundo inteiro achava que precisava ser consertado, mas que talvez só precisasse ser compreendido. Agora, tem um detalhe dessa história que está começando a gerar discussão até dentro do paddock. Porque uma coisa é Miami ter levantado dúvidas sobre a leitura da Audi. Outra completamente diferente é a equipe começar a reorganizar o projeto inteiro em cima disso. E aqui na redação a discussão ficou intensa hoje. Então eu quero passar agora para nossa comentarista, porque ela trouxe um ponto sobre essa mudança interna da Audi que, sinceramente, pode explicar por que Montreal virou um fim de semana tão perigoso para a equipe. O que mais chama a atenção para mim nessa história não é nem o fato da Audi ter mudado o foco técnico. Equipes fazem isso o tempo inteiro na Fórmula 1. O que me impressiona é a velocidade com que isso aconteceu depois de Miami. Porque normalmente uma fábrica leva meses até admitir que talvez esteja interpretando o carro da forma errada. E a Audi, aparentemente, acelerou essa mudança muito rápido. Isso mostra duas coisas. Primeiro, que os dados do Bortoleto realmente chamaram a atenção de forma muito forte internamente. E segundo, que talvez a equipe tenha percebido que estava mais perdida na correlação do que imaginava. E isso ajuda a explicar por que tanta gente dentro do paddock começou a tratar Montreal como um ponto de virada para o projeto? Totalmente. Porque Montreal praticamente virou um teste de validação da teoria da Audi. O pacote novo não chega só como atualização aerodinâmica. Ele chega como confirmação de uma interpretação técnica. E isso muda tudo. Porque se o carro responder bem agora com essa nova filosofia baseada no que o Bortoleto mostrou em Miami, a equipe ganha confiança para acelerar o desenvolvimento inteiro nessa direção. Mas se não funcionar, a Audi vai precisar admitir que talvez tenha exagerado no peso dado a uma única leitura de corrida. E isso que você falou agora é muito forte, porque deixa de parecer apenas uma questão de performance e começa a parecer uma disputa de influência dentro da equipe. Você acha que o espaço técnico do Bortoleto realmente mudou depois de Miami? Eu acho que mudou sim. E acho que mudou mais do que parece externamente. Porque na Fórmula 1 existe uma diferença enorme entre ser ouvido e virar referência. O que os bastidores sugerem hoje é que o feedback do Bortoleto começou a ganhar prioridade real nas reuniões técnicas. E isso altera a dinâmica da equipe. Não significa que Hülkenberg perdeu importância, mas significa que a Audi começou a enxergar o brasileiro como alguém capaz de traduzir melhor o comportamento do carro. E isso, numa equipe de fábrica, tem um peso gigantesco. E é curioso porque no começo da temporada a narrativa era completamente oposta, né? Muita gente tratava o Bortoleto como piloto em adaptação. E agora a discussão parece ser outra. Exatamente. E é aí que essa história fica tão interessante. Porque talvez Miami tenha mudado a pergunta principal dentro da Audi. Antes a equipe parecia perguntar: como fazemos esse carro funcionar melhor? Agora, a sensação é que a pergunta virou: será que a gente estava entendendo errado como esse carro deveria funcionar? E isso é uma mudança enorme, porque quando uma equipe muda a pergunta, normalmente ela muda o projeto inteiro junto. Então, no fundo, Montreal pode acabar sendo muito mais importante para a Audi do que o próprio resultado final da corrida? Sem dúvida. Porque o Canadá pode validar uma nova direção técnica inteira. E, honestamente, acho que é isso que deixa essa história tão fascinante. A gente pode estar vendo o momento em que um piloto no primeiro ano de Fórmula 1 começa silenciosamente a mudar a lógica interna de uma montadora gigantesca. Não por marketing, não por política, mas porque os dados começaram a apontar nessa direção. E quando os dados falam alto dentro de uma equipe, até as hierarquias começam a mudar. Muito boa essa leitura. Obrigado pela participação aqui com a gente hoje, porque realmente essa história está ficando cada vez mais interessante. Eu que agradeço.
E, sinceramente, acho que Montreal pode ser o começo de uma mudança muito maior do que a maioria das pessoas no paddock imagina agora. Agora é a sua vez de falar. Você acha que Bortoleto realmente revelou algo que a própria Audi não conseguia ver? Ou Montreal vai mostrar que Miami foi uma leitura ambiciosa demais em cima de uma única corrida? Diga aqui nos comentários, porque essa discussão está só começando. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora. A gente vai continuar acompanhando cada movimento dessa história com a profundidade que ela merece. Não o resultado do fim de semana, mas o bastidor que ninguém está contando. Porque é nos bastidores que a Fórmula 1 de verdade acontece. E a história de Bortoleto na Audi ainda tem muitos capítulos pela frente.